fazer... Ou se não, ou se os caras aqui do Brasil já estavam com isso e, enfim, era indiferente. Ou se você acha que essa onda de jogadores que voltaram nos últimos, 5, 6 anos, foram voltando caras mais experientes, caras vencedores lá fora, se isso foi ajudando a mudar até uma cultura dentro do vestiário de tratamento e de prevenção, principalmente. Sim. O que eu vejo assim, os atletas, né, que voltam, às vezes já estão... já amadureceram o suficiente, né? Às vezes eles não praticavam dessa maneira, mas voltaram realizando dessa forma. São atletas que normalmente têm boas rotinas, né? O atleta, para se manter no alto desempenho até uma certa idade, ele tem que ter boas rotinas e boas práticas, né? Não tem jeito. Então, com certeza que impactaram de forma positiva, né? Até em termos de exigência na hora da abordagem do tratamento, né? De discutir com você caso e tudo, né? Tem um caso que... o próprio Felipe Luiz, que é um cara assim, sensacional, né? Ele, como atleta, ele sempre foi um cara muito dedicado quando estava lesionado. Ele passou por algumas lesões, mas ele sempre foi um cara que te puxava para cima, porque ele sempre vinha com questionamento, ele sempre vinha falando de um artigo, ele sempre vinha falando de uma conduta, de alguma coisa que ele vivenciou fora, e que você sempre falava, cara, pô, legal, né? Vamos... Felipe, aqui a gente faz assim, mas beleza, vamos extrapolar isso aqui, como é que... E... foi um cara que deu bastante credibilidade pro trabalho que a gente desenvolveu lá também, assim, né? Gostava muito do trabalho que a gente desenvolvia, enfim. Não só ele, mas vários atletas ali também no clube. Então, sem dúvida nenhuma que existem atletas que te elevam no patamar, até pela cobrança que ele te exige, né? E existe também esse atleta que ele vai servir como exemplo até para os demais atletas do clube. Atletas que chegam, você pega um atleta que rodou, Premier League, rodou, jogou, foi campeão de tudo lá fora. Quando chega no clube, o cara chega no pré-treino, vai lá e faz a rotina dele, não pode, né? O moleque que sobe, olhar aquela situação e falar, peraí, tô no lugar errado, tem que estar lá, né? Então, isso, sem dúvida nenhuma, que também agrega bastante, né? E essa troca, né, de trazer um pouco da experiência deles, né? E a gente conseguir entender um pouco de como era isso no mercado europeu, o mercado lá fora, e colocar isso dentro da realidade do clube, na rotina do clube, também fazia uma diferença danada, fez uma diferença danada. Eu prometi que não ia falar de futebol, mas você falou desse cara, eu vou ter que perguntar, não tem jeito. Você falou do Felipe Luiz atleta, e você vivenciou um pouco do Felipe Luiz treinador. Primeiro de tudo, e a gente sabe que a fisioterapia, o DM como um todo, a academia, são lugares de muita resenha. Você, quando viu o Felipe Luiz atleta, já imaginou que ele ia virar o Felipe Luiz treinador? Sim ou não? Já. Por quê? O Felipe já vinha dando sinais, né? O Felipe sempre foi muito interessado no jogo, na tática, nas questões táticas, nas questões de preparação física. Ele perguntava sempre tudo muito. A gente conversava um pouco, ele falava, Márcio, mas numa pré-temporada, como é que você enxerga isso? Então, já como atleta, ele já tinha todo esse olhar voltado, né, para essa nova fase que ele, com certeza, já vinha planejando, né? É um cara inteligentíssimo, né, cara? É um cara de um caráter exemplar e é um cara que tem uma competência, assim, enorme. Não é à toa que está fazendo o sucesso que está fazendo, porque realmente ele é muito bom no que ele faz ali, né? E tem uma questão que eu brinco, né, que eu falo que para os técnicos são difíceis, que é o gerenciamento, muitas vezes, do elenco, né? Como você gerencia pessoas. E ele vem cada vez mais envolvendo isso também, porque o futebol tem muito isso, né? Você conseguir, em todas as áreas, está na minha área também, trabalhar bem o gerenciamento das pessoas, né, cara? Não só as questões técnicas, táticas ou de performance, mas também esse gerenciamento, como você lida com tudo isso no dia a dia. Então, já vinha dando sinais, já. E você falou dessa transição para treinador, como é que foi isso? Não quero que você conte detalhes absurdos, se quiser contar é ótimo, mas assim... Tá demais você também. Mas como é que é um dia o cara ser atleta e, sei lá, um ano depois ele virar treinador da equipe profissional? Até para vocês mesmos que estavam trabalhando, assim... E aí eu tô perguntando pelo lado curioso da história. Como é que se estabelece um novo limite na relação? Ou como é que esse cara que já tratou com você, ele chega, chama pra conversar, ele já sabe como é que funciona. Porque assim, como é que é isso? Porque uma coisa é chegar um treinador novo, seja brasileiro ou seja estrangeiro, que não te conhece, que não conhece o procedimento, não conhece a estrutura do clube. E como é que tem um cara que, sei lá, há pouco tempo tava jogando, tava dentro de campo, tava competindo e já conhece a estrutura como um todo. Como é que foi essa transição dele para treinador, até para você, entendeu? Assim, como é que deixou de ser o Felipe lateral esquerdo pro Felipe treinador, pro Mister Felipe? Sim, cara, ele já vinha dando sinais, né? Como a gente falou, ele já vinha tendo essa... nos
os últimos momentos dele ali, né, como atleta, ele já vinha dando ele já vinha com esse plano de ser treinador, né? Já tinha isso na cabeça dele. Então, isso já estava bem delineado assim na mente dele, né? E quando ele vira treinador, é uma situação até engraçada, né? Porque tu começa a conviver, é o que tu falou, tu convivia com o atleta Felipe Luiz, tu começa a conviver com o mister, né, com o treinador. E para mim foi muito tranquilo, não porque pela proximidade que eu já tinha com ele, mas porque eu tratei ele como eu trato todo e qualquer treinador, né? De maneira bem profissional e específica, né? Dando aquilo que até onde eu sei meus limites, até onde eu posso ir, até onde eu não posso ir nesse aspecto, né? Então, com ele foi da mesma maneira, né? Lógico que tinha alguns momentos que a gente estava sozinho que eu falava, pô, uma brincadeira ou outra, mas claro que no aspecto geral, assim, ele conhecendo toda a dinâmica da casa, os profissionais, ele conseguiu, ele está conseguindo, né, usufruir bastante disso em prol do que ele quer, que é a vitória, todo treinador, né, quer isso. Então, claro que... e ele também tem profissionais que são excelentes profissionais que trabalham junto com ele, o próprio Diogo, né, o preparador físico, que é um cara excelente, já foi profissional da casa também, então é cria da casa, já conhece toda a dinâmica ali, acredita muito na integração, então isso fez muita diferença, né, assim. E é a maneira do Felipe de ser, vai ser assim aonde ele estiver. Eu tenho que fazer essa pergunta que não tem muito jeito, porque assim, quem olha de fora vê um Felipe Luiz extremamente competitivo. Competitivo na essência da palavra. Ele parece que compete até em para o ímpar, se deixar, que é dele. E em entrevistas que ele dá, você olha que ele é fissurado, apaixonado, vidrado no esporte futebol. De todos os atletas que já passaram pela sua carreira, é o mais competitivo, na essência da palavra mesmo, assim, da competição, de... Não digo nem de levar a sério, que eu acho que todo mundo leva a sério, mas assim, de ser o cara que pegou a ideia da competição mesmo, Sim. assim, de ser o cara que é chato de tão competitivo que é. Cara, se não for o mais, é um dos mais, né? Pô, pra ele, saía do treino quando ele, tipo, porra, um treino que não foi bem, ou um treino que o time dele perdeu, ele já chegava mal-humorado lá. Enfim, então, um cara que leva bastante a sério, com certeza, tudo que ele faz, com certeza. Porque eu acho uma, assim, são características. Tem caras que são mais da resenha, tem... Sim. A característica que ele sempre me passou, além de ser um cara muito estudioso, que ele sempre falou muito... Até como comentarista mesmo, você via que ele olhava o jogo de um prisma que quem tá de fora não consegue ver. Mas ele sempre parece ter levado muito a vera esse negócio da competição no futebol, que é algo muito interessante, né? Porque assim, querendo ou não, o futebol, e aí você pode falar desse bastidor também, o futebol é a profissão do cara. Claro que ninguém gosta de perder. Mas eles, de certa forma, têm que aprender a lidar com isso. Não dá... É diferente o tratamento do torcedor e do jogador, ou da comissão, enfim, do cara que é profissional do futebol com a derrota. Sim. Porque se você for ficar puto, for ficar desesperado toda vez que você não ganha, você, de certa forma, deixa de viver ou mentir. Não. Ele tem que aprender a lidar com a derrota de um jeito diferente do que o torcedor que fica a semana toda chateado que o time perdeu. Até porque a virada de chave é muito rápida, né? Você sai de um jogo, às vezes um jogo importante, um jogo decisivo, e você, pô, vem com a derrota, mas você já tem uma nova competição, muitas vezes, na sequência, né? Ou um novo jogo na sequência. Então, muitas vezes o que muitos treinadores, né, praticam é, beleza, hoje a gente está mal, mas amanhã a gente já não pode mais vivenciar isso porque a gente já tem um novo objetivo à frente. Então, isso dentro do esporte é muito dinâmico, né? Você tem que realmente o tempo inteiro conseguir ultrapassar essa barreira da frustração ali, né, daquele momento e olhar para frente. E isso também é o lado legal do esporte, né, cara? Porque eu falava isso muitas vezes conversando com atletas, né? Cara, não foi bem hoje, não tá legal, tudo bem, mas o esporte ele te dá a oportunidade sempre do próximo jogo, né? E de você tá fazendo diferente, né? E ter uma atuação diferente, ou performar de forma diferente, ou enfim. Então, eu acho que tem os dois lados ali, né, da moeda, né? Você tem que olhar, você tem que, na verdade, ver qual lado você quer escolher olhar, né? Isso. Porque, realmente, o futebol ele tem momentos muito bons, e quando é bom, é muito bom, principalmente quando a gente fala dos grandes clubes, né? Mas quando é ruim, também é muito ruim. Então, assim, não é fácil, né? Tu tá lá dentro, trabalhando dentro dessa rotina, né? Com o tamanho da cobrança que existe, que é normal para um clube, por exemplo, do tamanho do Flamengo, tem que existir mesmo, mas que é desgastante também entre todos os aspectos, né? E
Acabou esse corte? Então calma aí. Antes de eu ir embora, não esquece de se inscrever no canal, ativar o sininho da notificação, deixar o seu like e o seu comentário e, claro, seguir as nossas redes sociais. A gente tá no @ForaDoJogoCast em todas as redes sociais, mas pelo visto, estamos expulsando, então vai, me ajuda aí!